Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, aos 3 expositores. Eu acho que a gente tem aí um amplo conjunto de questões para poder aquecer e animar os debates dessa manhã, né? Então, a proposta seria talvez que a gente tivesse trabalhasse por blocos, né, de pequenas intervenções ou questões, né, que a audiência gostaria de trazer para o nosso debate, né? Pedindo que as pessoas, quando falarem, se apresentem, digam a instituição onde estão, e também a gente tentar um pouco ser, quando no caso das intervenções, ser um pouquinho sintético para que, de fato, todo mundo possa ter tempo de falar, ter tempo de se expressar, né? Então, está aberto o debate. Bom, Sérgio Leite, aqui do CPDA. Eu tinha uma questão para a mesa, na realidade, né? No seguinte sentido, eu acho que o Brasil experimentou nos últimos 15 anos, né, um conjunto interessante de políticas públicas para o meio rural, particularmente apostando em segmentos diferenciados, que vão desde as redes de proteção social, como Guilherme mencionou no caso da Previdência Social Rural, até políticas de infraestrutura, como no caso do programa de eletrificação, né? O Luz para Todos, né? Então, nesse sentido, você colocou em marcha, pegando um pouco aquilo que o Renato Bosch havia dito na abertura, né? Uma série de inovações do ponto de vista das políticas propriamente ditas e dos seus instrumentos de operação, né? Nesse sentido, eu acho que valeria a pena, e eu gostaria um pouco de ouvir, digamos assim, os participantes da mesa, né, no sentido de em que medida, né, a inovação, além do ponto de vista da operacionalização das políticas, coube também aos agricultores, particularmente neste campo mais largo de agricultura familiar ou camponesa, né, em fazer um mix, né, de políticas no acesso simultâneo a diversos instrumentos de diversas políticas, né? E como, na realidade, fica difícil, de certa maneira, de atribuir o resultado e o êxito de uma certa permanência ou até melhoria das condições da agricultura familiar brasileira a um único programa ou a uma única política, mas sim a capacidade na base, ou seja, junto aos agricultores, de combinar diferentemente esses diversos instrumentos que foram, de certa maneira, implementados, né, não necessariamente por uma vontade do Estado, mas justamente como resultado de uma luta, né, de diferentes movimentos sociais rurais ao longo desses 15 anos. Né. Essa é uma primeira observação, né, e a segunda vai em decorrência da mesma. Né. Esta nova geração de políticas que permitiu esse tipo de arranjo, né, ela estaria esgotada? Né? Ou seja, estou pensando um pouco no Pronaf, por exemplo, que foi uma inovação do ponto de vista do acesso aos agricultores familiares ao financiamento rural, né, criado em meados dos anos 90. Será que o modelo Pronaf estaria esgotado? Seria preciso pensar novos mecanismos de políticas para atender aquilo que o Van der Ploeg estava mostrando também nesta, digamos assim, guinada a situações de reprodução social das famílias rurais pautadas pelos processos de multifuncionalidade, né? Isso exigiria talvez um novo pacote de instrumentos, né? A Europa tentou, a França, por exemplo, com os contratos territoriais de exploração, né, num determinado momento do final dos anos 90, início dos 2000, né, quer dizer, seria possível pensar, é o caso, né, na realidade, de pensar isso, há um esgotamento dos instrumentos postos em marcha nos últimos 15, 10 anos? Bom, se não tem ninguém inscrito, eu gostaria de fazer um questionamento, né, para o professor Guilherme Delgado, Silvia Zimmermann, aqui do OPA e do INCT.
porque o professor, a idade que eu conversei com ele, onde ele falou sobre esse sistema, né, de segurança social, e tem uma certa crítica também à estruturação, não à estruturação do sistema de segurança alimentar, mas esse diálogo que ele estabeleceria com esse sistema, de incluiria outras, numa abrangência, né, voltadas à assistência social, mas também à segurança social, a própria questão da segurança alimentar, na constituição desse direito positivo que o senhor coloca. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais da inter-relação das políticas e qual é essa perspectiva diante da estruturação do sistema de segurança alimentar e desses outros sistemas que já existem, como o SUS, o SUAS, etc. Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu espero uma reflexão sobre o tema. Em medida, a crise que está se gestando em alguns países da Europa poderia afetar a tendência à evolução da multifuncionalidade da agricultura, por um lado, e a tendência, por exemplo, aos mecanismos como as cooperativas que baixam os custos de transação. É isso. Bolter, do PGDE. De ver com mais o processo que se dá entre o Estado e os demais atores. A formulação das políticas públicas, tentar entender um pouco de que forma, de onde vem, quem é que chama para essa discussão. É o Estado, é os atores, como é que fazem esse processo, de negociação? A gente já tem aí um bom conjunto de perguntas, né? Bloco. Eu não sei quem que gostaria de começar. Então, eu começo. Primeira pergunta do Sérgio, que foi mais... nesse período recente, 4 políticas relacionadas explicitamente à agricultura familiar. Algumas delas problemas sérios. Não vou dizer que não méritos, não tenho êxito. Por exemplo, o programa de assentamento de trabalhadores rurais. O programa de reforma agrária está paralisado. Uma, digamos assim, uma forte dentro do Estado, no sentido de que pegam e leis que não pegam. Talvez os estrangeiros não entendam isso aqui. Assim, a lei agrária no Brasil não pegou. Pegou por quê? Porque existe um pacto de acumulação de capital que é antinômica à lei agrária. Portanto, inviabiliza a reforma agrária. Esse é um problema. Não resolvido esse problema, não tem reforma agrária. Se nós não tivermos um outro pacto de capital, grande propriedade, né, diferente desse que está vigorando há 3 governos, HC 2, Lula 1, Lula 2, se não mudar esse pacto, não tem reforma agrária. Não é uma questão técnica apenas, é uma questão política. Segundo, o PRONAF, ele é muito mais inserido nesse pacto de economia política do que de desenvolvimento do campesinato. Ele é um componente desse pacto, no qual você incorpora
agricultores mais viáveis, né? Eu não estou descartando que tenha méritos, mas o que nós destacamos aqui como experiências exitosas, que é o do como política de Estado, fomento produtivo dos agricultores familiares, esse sim tem forte legitimidade, porque ele foi construído e está sendo. Não é uma questão de engenharia técnica apenas. Sendo construído, fazendo um nexo. Fomentar tradicionalmente policultores, produtores de alimentos, mas que estavam fora da política agrícola nacional, e setores sob forte risco de qualidade alimentar e nutricional. Crises, criança do sistema da alimentação escolar básica, né? Minorias étnicas, índios que sofrem problemas de nutrição. Então, ao fazer esse nexo entre produção alimentar vinculada à prestação de serviço de segurança alimentar, você tem um grande. E é por isso que o ano a ano, e tudo indica, tudo indica que ele vai ser uma espécie de o chefe da política de fomento agrícola dos setores mais organizados da agricultura. Então, eu acho que nesse sentido não está esgotado o processo de construção. A Previdência esgotada, ela tem sido objeto de... Toda a política está sujeita a pressões. Em 2007, foi feita uma mudança de regime de economia familiar, porque a mudança faz uma diferença brutal. Exatamente para incluir aquelas categorias multifuncionais que existiam e existem, isso não é novidade, mas que pelo conceito antigo são praticamente excluídas do sistema. Tá? Porque não fosse um prestador de serviços, de turismo, estava fora do antigo sistema. Né? O agricultor, por sua vez, se assalariasse parte do ano, como era assalariado, deixava a condução de economia familiar, né, que é trabalho assalariado. Isso foi mudado. A pressão dos movimentos campesinos terminou sendo acolhido pelo governo Lula de uma forma muito depois eu contarei os detalhes, de uma forma transversa, mas funcionou. O conceito novo que está incorporada à lei de permite você acolher agricultores multifuncionais, pluriativos, etc., que ele cumpra uma parte do ano a condição de trabalhar família. Então, eu acho que sistema de proteção social, você não permanente. É diferente de programas de política agrícola, que você muda, programa território, tem o público, tem a demanda. Um sistema de proteção social está ligado à provisão dos trabalhadores face a situações antes ao trabalho humano. Esse é que é o princípio. Na invalidez, na viuvez, no acidente, na reclusão da Previdência, ele tem o seguro social de sobrevivência. Portanto, não é só na Previdência Rural, não é só na aposentadoria, como as pessoas pensam, não. Por isso que é uma condição, uma possibilidade de transitar
necessidade para um estado de maior liberdade na sociedade. E eu acho que virão ações, modificações, mas esse núcleo básico do setor urbano, né? Desde 1920, Chaves, o sistema começa do motivo idade avançada, e o motivo evoluindo, e essa estrutura de direitos básicos está consagrada nacionalmente nos princípios da seguridade. Portanto, eu acho que novas gerações de políticas, muito mais no campo do fomento, eu acho que aí sim, fomento econômico, diferente do fomento que se faz para o agronegócio. Se você misturar as duas coisas, faz o Pronaf, você não consegue colher os frutos necessários de uma de uma estratégia familiar própria, de uma organização muito diversificada e diferenciada, porque a tendência é utilizar todo mundo para commodity e para regras estritamente mercantis, e não funciona. Tem a Silvia, né? Eu já estava gastando muito tempo aqui, mas é específico aqui. Eu vou citar um exemplo. Quando você define na Previdência um risco social clássico, passível de atendimento por benefício, a idade avançada, defina a idade, a invalidez, a doença, você tem a condição comprovatória daquele risco e o benefício aí associado. Então, você tem uma política fechada no sentido de princípios, público, ações, recursos, etc. Quando você define na lei orgânica da alimentar, veja bem, eu não estou dizendo isso para desqualificar, não, para dizer que não. Você define os conceitos de segurança alimentar, sistema de segurança alimentar, etc. Não define ações e formas de acesso positivas do ponto de vista da lei positiva, você fica no plano da abstração. Vou citar como é que seria uma ação positiva. Uma criança de 0 até 2 anos. Existe um critério biológico ou bionutricional muito claro, que é a balancinha de... se a criança está num nível de aquém dos estándares, você submete a perícia médica, e a perícia médica dá direito a encontrar aquele subnutrido, se for o caso. Aí você está aplicando o sistema de direitos, princípios, com ações objetivas. Quando isso, como é o caso do sistema atual, por várias razões, que ele, na realidade, o sistema de segurança alimentar não é um sistema, é uma ideia, é um princípio reitor para ações. Mas um sistema você tem que ter estrutura. Então, na realidade, você cria uma lei orgânica que é uma ação pública. Mas precisa de nutrição, existe a fome, existe a obesidade. Você tem que ter ações concernentes da saúde, da assistência, etc., para mitigar aquele problema. É nesse sentido só que eu faço o sistema ou a lei orgânica da segurança alimentar. Ela não é orgânica, ela ainda é inorgânica, porque ela fica passeando no plano dos princípios da diretriz e no plano mais abstrato do que no plano da ação concreta. Só isso. Hablando de este desarrollo social, ¿no? El desarrollo rural que pasa a través de negociaciones, hay 4 puntos concretos que son de suma importancia. En primer lugar, se necesitan propuestas de la localidad, propuestas muy claras
muy fuertes, ¿no? Que indican cómo se puede llegar mejor a los objetivos generales, pero a través de otras estradas y con otros medios, ¿no? Propuestas muy concretas. Y esas propuestas evidentemente ya se están asociando con prácticas que demuestran la verdad de la propuesta. En segundo lugar, siempre es muy importante que haya coaliciones, que no solamente de campesinos, del campesinado, vienen compartido, que vienen apoyado del movimiento ambiental, de más que habitan en la localidad, y son apoyados por, no sé, municipalidad, lo que hay, ¿no? Pero cuanto más apoyo hay en estas, a través de estas coaliciones, más fuerte es. En tercer lugar, siempre el Parlamento que ha un papel decisivo. Pues en general los aparatos del Ministerio Agrícola aceptar esas propuestas por dos razones muy sencillas. La primera razón es que autorregulación, no, jamás. Pues nosotros estamos hablando, no, we are in charge, nosotros, no, y eso no pasa a la localidad misma. Segunda razón muy típico para la burocracia, yo pienso, por todos los lugares, es internacionalmente se refiere a not invented here syndrome, el inventado aquí síndrome, ¿no? Cuando en la burocracia se ven con una propuesta que no es de ellos, es inmediatamente enorme. Y entonces para combatir eso necesita el apoyo de parlamentarios que a través del ministro de sí aceptar la propuesta. En cuarto lugar, también para agilizar todo eso, para no siempre depender de batallas políticas, es muy importante de tener en cualquier ley indicaciones para el campo, para la agricultura. Es muy sencillo, un artículo que sencillamente dice esta ley menos casos en que vamos a experimentar, ¿no? Tal. Eso quiere decir que cuenta que siempre hay por lo menos dos movimientos en la agricultura, ¿no? Hay movimientos que van para adelante, que quieren mejorar la situación, que quieren empujar hacia adelante el proceso de desarrollo rural, y hay otros tendencias de sabotear. Entonces, este artículo de experimentación para apoyar justamente estos movimientos sociales que van para no sin perder el freno parte de retroguardia. Esto es aún más ya que en la última propuesta del geólogo agrícola europeo, en su última propuesta de reforma, él ha indicado un papel institucional para cooperativas territoriales, ¿no? Están formalmente, y eso también es un paso adelante muy importante. En cuanto a la crisis de inversiones, sí, el efecto de la crisis es contradictorio y también muy interesante, pues más modernizadas, más intensivas, más moderna, ¿no? Con más gran escala, es decir, la promesa entonces se demuestra como la parte más débil en la agricultura actual. No puede resistir la crisis, ¿no? Entra es parte, digamos, más campesina, más institucional. Evidentemente no hablamos aquí de un campesinado
não é um campesinado que se ha reconstruído, entre outros, através da multifuncionalidade. É a parte que mais sabe resistir a crise, que sabe responder, e aqui cambios que já estavam em caminho estão a um nível mais macro. É muito interessante que a fortalecer a nível comunitário, ¿no? Lo que sería, usando las palabras brasileiras, federal, el nivel estatal financiaria tiene que se reduce más como un factor importante, surge a la vez a nivel regional y local como muy importante. En parte por ajustes en las regulaciones, pero básicamente por los movimientos quasi geológicos como efecto de la crisis. Siempre es muy importante es la interacción a nivel comunitario y el nivel regional local, cuando se hacen puentes directos entre aquellos dos por el Estado, se puede ir adelante y encontrar las respuestas efectivas a la crisis. Me refiro aqui aos comentários de então, entendo que disso, essa colocação de políticas de desenvolvimento rural, elas resultam de um pacto que é bem mais amplo do que isso, é uma questão muito política, de uma questão, para usar a expressão dele, de uma engenharia tecnocrática. Mas a preocupação em avançar tem resultado o trabalho nosso já nos últimos anos. O projeto já constitui sobre trabalho na agricultura, né, porque com toda a expansão das commodities, o salariado cresceu, né, e, apesar disso, não tem uma correspondência em políticas públicas, tá certo? Nas políticas sociais, sobretudo. Ação, saúde, são coisas, são de um coletivo urbano. Bom, essa foi a primeira preocupação. A outra preocupação foi com a questão dessa multiplicidade de políticas, não tanto mas de programas de desenvolvimento rural que a gente desenvolveu aqui com o CPDA, esse projeto que nós chamamos viciosamente de uma nova geração de políticas de desenvolvimento rural. Quer dizer, o que a gente quer é tratar de avançar nesses diferentes campos. Como trabalhamos outro projeto, vimos que políticas que efetivamente sobre a melhoria das condições das populações rurais são muito limitadas. Né? Então, trabalhamos um outro projeto que chamamos a nova cara da pobreza rural, quais são os desafios e quais são as políticas para enfrentar. Né? Outro trabalho nessa direção também das políticas para enfrentamento da pobreza. É evidente com as limitações que a gente tem em função desse grande pacto das grandes agriculturas, digamos, né? Que corresponde às grandes institucionalidades do agrário e do MAPA. Né? E um outro que nós começamos agora, estamos começando, né,
ainda na fase de preparar um projeto, com a Fundação Banco do Brasil, são tradicionais. Tá certo? A gente já tem um acúmulo de experiência nisso, bolas, quebradeiras de coco, índios, vinhos, isso na Amazônia, e a gente tenta. Ou seja, o que acho que temos que avançar nessas políticas. E digamos, o intento nosso é avançar. Né? Por isso, todo o esforço desse projeto nos últimos anos vai nessa direção. Eu acho que é preciso sim, mudar dentro dessas limitações que muito bem assinalou aqui, Guilherme. Okay. Ademir Casella, Federal de Santa Catarina. Guilherme, você deu um dado que eu achei bastante interessante, que são aqueles 85% do PEA agrícola que estariam, de alguma forma, incluídos na Previdência Rural. Né? Eu gostaria de saber se você concorda com a leitura em relação aos 15%, 20% que não estão incluídos na PEA agrícola. Primeiro, se a gente pode tirar uma conclusão que esses 15% representam, quem sabe, os principais bolsões de miséria do meio rural. E, portanto, parte de uma categoria de trabalhadores rurais que não tem essa cobertura da Previdência e que também tem uma grande fragilidade de representação social. Né? Poderíamos dizer que são aqueles que aí da sociedade civil do meio rural. E, bom, a pergunta é o que fazer? Como incluir num regime previdenciário semelhante ao da agricultura familiar? Ronaldo Flora Coelho, Eletrobras. A gente tem observado pelas perguntas e pelas exposições, e eu sou um daqueles 600, viu, Miranda, lá da formação de Serra, um daqueles 600. Ao longo desses anos, a gente observa que as formulações de política, elas são avanços. Eu, como engenheiro da Eletrobras, no programa de eletrificação rural, e a minha história de vida é de planejamento, essa coisa, e a gente observa que as políticas, em geral, são muito bem formuladas. Né? A participação da sociedade nos últimos anos demonstra muito bem esse amadurecimento brasileiro. O que me parece, e aqui falando numa comunidade científica, pensando em trabalhos, em teses, enfim, em estudos que podem estar até na mente dos instrutores e dos próprios estudantes, o que parece que a gente busca numa política agrícola ou numa política pública é o alcance de resultados e, de certa forma, o avanço que a sociedade pode ter em melhoria de qualidade de vida e de arranjos. Então, a gente observa, por exemplo, a eletrificação rural, que eu já trabalho há muito tempo. A política pública é clara e muito bem definida. O programa de eletrificação rural, com proposta de universalização, é fantástico. Ele é o maior do mundo, ele vai chegar a lugares que não se imaginava que seria possível a eletrificação com a participação financeira dos agricultores. Mas a gente observa que as interfaces precisam também ser um pouco trabalhadas para fazer o avanço que o Carlos Miranda coloca e que o senhor Guilherme também colocou muito bem na questão dos recursos, na forma de implementar. Eletrificação rural, quando chega numa propriedade de baixa renda, agricultura familiar, é uma coisa incrível. Você salta do século XIX ao século XXI. Um motor de 5 cavalos beneficia produtos de toda uma propriedade ou de um conjunto de propriedades em minutos. Só que entre a formulação da política, o instrumento de política e eletrificação rural e o efetivo uso
uso do equipamento eletrorural pelo agricultor, há um gap muito grande. Então, eu diria que eu estaria tentando aqui colocar um pouco dessas angústias que a gente vive, de que o programa existe, a energia está disponível, o motor elétrico existe, o mercado brasileiro produz equipamentos eletrorurais, mas não é um laissez-faire. Esse agricultor campesino, ele não sabe que aqueles elétrons vão transformar milho em fubá, fubá em porco gordo, renda em emprego. Sabe isso. Então, nós precisávamos de trabalhar com as políticas agrícolas, nas formações teóricas, nos experimentos, mas também na forma de arranjar instituições governamentais e até a iniciativa privada, talvez até o terceiro setor tenha um grande papel nisso, no sentido de que a gente pudesse realmente não ficar pensando a moda brasileira de por que uma lei pega ou por que uma política agrícola pega ou não pega. A política agrícola ou a política pública pode não pegar se nós não mostrarmos para essas pessoas que estão ainda com uma vida, porque eles não escolheram ser agricultores. A agricultura é opção de vida, não opção de negócio. Nasceu na agricultura, é agricultor. Ele não pegou a maquinha do meio urbano e foi para lá, para o meio rural, virar agricultor, precisando de energia elétrica. Ele precisa de um meio de campo institucional muito bem arranjado, como, por exemplo, a aquisição de alimentos para o programa de alimentação, como sendo o seguinte: chegou a energia, posso organizar a cooperativa, posso fazer a produção, posso colocar um rótulo, buscar os nichos de mercado que a própria Europa, com a multifuncionalidade, está procurando também, porque a multifuncionalidade é fluxo de caixa, gente. Quem trabalha com vários produtos tem renda o ano inteiro, né? Então, o que me parece, Carlos Miranda, é que essa forma de avançar talvez fosse trabalhar em políticas, em instrumentos de política, em programas e ações que olhasse para as interfaces. Talvez pudéssemos desenvolver estudos, fazer esse tipo de coisa. O programa de cooperação que a Eletrobras tem com o ICA tem 3 grandes vertentes. A terceira vertente me cabe. Eu sou engenheiro agrônomo e cuido de uso de energia. Eu não estou lá para ligar, para botar transformador. Estou lá para usar a energia. As concessionárias são orientadas para fazer centros comunitários de produção dentro do programa de eletrificação rural. Unidades coletivas para criar uma massa crítica, uma economia de escala para poder... tal. Mas isso não é papel de concessionária de energia elétrica ensinar o produtor rural a comercializar, a produzir, fazer rótulo e até beneficiar produtos. A extensão rural no Pronaf recebeu uma injeção de capacitação um pouco nessa linha, mas eu acho que o Pronaf também deveria evoluir nesse tipo de coisa. Bem, desculpe, eu estou me alongando muito, mas o que eu queria dizer era convidar o pessoal a pensar também, não naquela essência da política do topo, mas pensar no estratégico, no tático e no operacional, porque se o agricultor depender do laissez-faire para poder usar o elétron que está lá transformando energia elétrica em milho moído, vai demorar muito tempo e é desperdício de recurso e perda de tempo da nossa nação. Quer dizer, nós precisamos arranjar uma forma de trabalhar as interfaces, fazendo com que chegue no campo, realmente, a quem precisa, tudo para que uma política possa pegar e não parecer que é uma vacina, né? Então, essa é uma colocação, eu não espero resposta, mas só uma colocação. Lauro Matei, da Federal de Santa Catarina e também aqui do OPA. Eu queria fazer uma colocação para o Yandão, específica sobre a experiência europeia. Há 2 semanas teve o 6º Fórum Internacional, como Miranda se referiu anteriormente, foi em Salvador, e uma das mesas, a gente teve uma discussão importante sobre a experiência da política agrícola europeia, né? Nesse processo de mudança que está em curso e que vai redundar na nova política em 2021. Né? E lá foi colocado 4 pilares básicos dessa mudança que está em curso e que está em discussão. Né? Primeiro, os mecanismos
tradicionais de fortalecimento e continuidade da produção agrícola. O segundo, a incorporação fundamental da questão ambiental na política agrícola. O terceiro, a questão de mecanismos para evitar a continuidade ou a expulsão das pessoas do meio rural. E quarto, uma nova política de desenvolvimento rural assentada, então, em mecanismos próprios que cada país tem que fazer e, a partir daí, a comunidade europeia, a política como um todo, vai sancionar. Basicamente, esses foram os 4 pontos de grande discussão, segundo colegas espanhóis que estavam nesse debate e que nos reportaram sobre isso. A questão que eu te faço é o seguinte: me parece que 2 coisas que você tocou fortemente aqui na sua exposição não estão nessa agenda. A primeira delas é a questão da multifuncionalidade, que já esteve mais fortemente, e isso foi uma discussão mais continuada nos debates posteriores à palestra dos colegas espanhóis, e que me pareceu que ficou mais evidente a perda de importância nessa nova discussão de uma política agrícola comum que vai redundar em 2021, desse debate da multifuncionalidade. Está muito... Ok? Isso ok? Ok. E o segundo aspecto é essa discussão dos contratos territoriais de desenvolvimento, ou esse enfoque da política territorial, também me pareceu que não é um elemento central. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, porque há 2 semanas eu fiquei 3 dias debatendo com outros colegas europeus e me pareceu que tinha uma abordagem um pouquinho distinta do que está para vir na Europa a partir de 2021. E você aqui coloca, por exemplo, as cooperativas territoriais, outras questões. Então, eu gostaria que explorasse um pouquinho melhor esses pontos, que me parece que tem uma agenda complexa e que gostaria de ouvir de você um pouco esses elementos. Sim, Philippe Bonal do CIRAG na França e também do OPA, não? Só uma colocação no sentido do Lauro. Eu confirmo que na França estou acompanhando o grupo do Ministério da Agricultura na reforma da PAC, né, para a reforma de 2013, que a multifuncionalidade saiu totalmente da agenda política. Não se fala mais disso. Fora. A questão que está em pauta é o famoso esverdeamento da PAC, como botar um pouco mais de meio ambiente no primeiro pilar. Né? O primeiro pilar é o conjunto das ajudas para os agricultores, né? sobre produtos. Não? E como tentar de puxar algumas coisas do primeiro pilar para o segundo pilar, que é o desenvolvimento rural. Este segundo pilar depende muito dos orçamentos nacionais. E aí entra toda a pressão orçamentária atual e a diferença que tem entre os países. E, além disso, a espada de Damocles, que está em cima, é a repartição do orçamento, porque já está decidido que o orçamento global não vai aumentar, entre os países e os novos países agrícolas, tal como Polônia, que tem uma massa consequente de produtores e que não participa, não se beneficia tanto dos subsídios da União Europeia. Então, é um pouco aí que está girando, no caso da França, as discussões. Além disso, é muito interessante, tem uma reflexão bem nova, não? Em torno dos serviços ambientais, não? Os serviços ambientais que está tendo muito peso na América Latina, Brasil, Costa Rica e outros países, e que está entrando pouco a pouco na Europa com essa tentativa de transformar alguns instrumentos, tais como as medidas agroambientais, em PCE, pagamento para serviços ambientais. Tem toda esta discussão totalmente técnica, como reconfigurar um pouco os instrumentos de políticas públicas dentro desta lógica de instrumentos puxados pelo mercado. Né? Bom, toda uma discussão interessante para ver o limite entre a ação pública e a ação do mercado.
Bueno, en primer lugar, me parece que por debajo de muchas de las cuestiones y de las observaciones hay algo muy fundamental. ¿Cuál es el papel de la política pública en agricultura? La política tiene que, digamos, imponer un modelo de cómo debería ser la agricultura, cómo debería ser el campo. No puede ser eso el papel de la política, o más bien la política es para facilitar ciertas tendencias que ya están presentes y obstaculizar otras tendencias que no queremos, pues, porque, por ejemplo, porque no caben en la sociedad. No, yo creo que el modelo primero de imponer un modelo inventado por el Estado o por la ciencia o lo que sea, ya pertenece a un tiempo pasado y es muy claro que no funciona. ¿No? Produce su propia pesadilla. Incluso objetivos buenos pueden ser convertidos en algo muy disfuncional de esta manera. Eso también, bueno, esta observación general reaparece a nivel de los detalles para facilitar algo. Este alguito tiene que ser especificado en las leyes, en las políticas, en las regulaciones. Frecuentemente es mejor que no bien especificado. No es esto la ironía de la política actual, especificando muy detallado cualquier elemento, por ejemplo, un servicio ambiental o la manutención del paisaje o la multifuncionalidad, ¿no? Sería un desastre. Yo les digo, hasta ahora la multifuncionalidad algunas veces aparece y reaparece en el discurso, en la retórica política, pero jamás ha sido mencionado como un objetivo. Pero a pesar de eso, o gracias a eso, ¿no? La multifuncionalidad se ha desarrollado muchísimo a lo largo de Europa. Esto es el primer punto. Se ha dicho que en la política nueva, o por lo menos en las propuestas nuevas de Ciolos, la multifuncionalidad no es muy prominente. Sí, mejor es. No tiene que ser regulado a través de una política comunitaria. Por ejemplo, se ha también referido al contrato territorial de explotación en Francia. Eso jamás ha sido especificado a nivel comunitario, ha sido una innovación importante de la misma Francia, ¿no? Incluso es así que las cooperativas territoriales no son mencionados como tal en la propuesta nueva de Ciolos, pero se habla de colectivos, ¿no? Colectivos que pueden tener un papel importante en estos servicios ambientales, entre otros. Entonces, todo eso yo lo leo en forma multipositivo. Abre más bien ventanas que en vez de cerrarlo, de obscurarlo. Sí, de hecho, greening es un elemento bien importante en las propuestas nuevas y no la multifuncionalidad. El problema es que el greening ahora incluso tiene el peligro de hacerse disfuncional a través de la propuesta nueva, pues en vez de obtener el 100% del flat rate, del pago unitario, te pueden quitar el 30%, ¿no? Para el greening. Cuando hay algo que no va bien,
entre la práctica y la regulación. Entonces, por allá hay que ver la situación y de repente son los colectivos que pueden remediar eso, ¿no? Todo eso está abierto, depende de las futuras. En cuanto a el discurso del señor que habló de la electrificación es interesante. Yo podría tal vez añadir algunos ejemplos europeos que se relacionan con el asunto nuevo de bioenergía. La bioenergía en Europa, sobre todo en Alemania, es un fenómeno de descentralización. ¿No? Hay producción a nivel de la unidad campesina de energía y hay una distribución regional o local. Entonces, los acuerdos a nivel regional y local son decisivos. En términos generales, sí es cierto, aquí también hay una brecha entre el diseño de la política institucional y la práctica, pero el interesante es siempre que en la misma práctica hay vacíos que son usados por los campesinos para desarrollar sus alternativas como la bioenergía descentralizada y desarrollarlo tanto que viene apoyado de otros y que puede ser un movimento mais grande e uma alternativa mais eficaz. A sua questão é muito interessante pelo seguinte: de fato, as PNADs e o Centro Demográfico nos dão informação muito detalhada e anualizada que permite a gente conhecer esse perfil da força de trabalho rural, né? Então, não mudando muito dos últimos 10 ou 12 anos, a mudança é de 1 ponto percentual. Você tem mais ou menos 70% da PEA naquelas categorias que o censo e a PNAD identifica, autoocupados, membros não remunerados de apoio à produção, agricultores para autossubsistência, etc., que são todas equivalentes ao que nós chamamos de campesinato, né? Você tem mais ou menos uns 10 a 12, não chega a 15% de assalariados com carteira. E você tem de 18 a 15% de assalariados sem carteira. É essa categoria que eu digo que está fora do sistema, né? Não que esteja fora do sistema de previdência legal, porque o sistema de previdência, qual foi o cálculo que se fez? Bom, se os assalariados já estão incluídos no regime bismarckiano, não teve que fazer nada mais. Nós temos que ampliar para aqueles que não estão excluídos no sistema, que são os campesinados. A questão toda é o seguinte, é que, vou lhe dar uma notícia boa e uma ruim. O avanço do agronegócio tem ampliado o processo de assalariamento. Ele ampliou, se você pegar de 2003 para 2009, que é a última PNAD, ele ampliou de 9% da PEA para 12%, 14%. Né? Portanto, você tem, grosso modo, de 15% a 16% da PEA no assalariamento sem carteira e o restante do assalariamento com carteira. Mas diriam vocês, bom, mas nesse ritmo, daqui a mais uns 10 anos, nós incorporamos mais gente. É provável que sim. Isso seria uma boa notícia, não for a outra notícia má. Os setores que estão assalariando com mais velocidade, daqui o Oswaldo ali, que provavelmente pode confirmar, em São Paulo, o setor sucroalcooleiro está assalariando com muito mais velocidade do que fizera sob a batuta do antigo controle do IAA. Mas isso é uma notícia boa, cidadania, modernidade, mas a notícia má é o seguinte, é que esse setor aplica jornadas de trabalho aos trabalhadores sem carteira extremamente extenuantes.
E um pouco para se livrar dos direitos ou das reclamações trabalhistas, etc., você formaliza, porque você passa o ônus das doenças e acidentes para o INSS. Então, essa é a má notícia, ou seja, setores de jornadas de trabalho ultra, digamos assim, intensivas, de contaminação química muito forte, de doenças de trabalho ligadas à superexploração, tem formalizado com maior velocidade. Mas formalizado, aí é que está, de um limite que você passa de 9%, 10% para 12%, 14% da PEA. O grosso da PEA, a PEA rural, continua no campesinato. E boa parte dela no setor de subsistência sem produção de excedentes monetários. E aí eu passo pouca consideração, mas eu acho que o companheiro da Eletrobras foi embora já. Foi embora. Então, mas é só para comentar. Quando a gente vai numa outra estatística que é diferente da demográfica, que vai para os estabelecimentos agropecuários, que é o conceito que o censo agropecuário mede, você vai ver que tem, no censo de 2006, que foi o primeiro censo da agricultura familiar, nós temos 4,36 milhões de estabelecimentos familiares, no conceito muito próximo do conceito de regime de economia familiar previdenciária. Um pouquinho diferente, mas muito próximo. Desses, apenas 3 milhões são ativos do ponto de vista da produção de comércio monetário. Vende e obtém retorno monetário. Ou alguma outra receita. Significa que você tem ainda 1.360.000 estabelecimentos que estão completamente sem produção de qualquer excedente monetário. Estão no setor de subsistência. Provavelmente é esse público que o companheiro da Eletrobras deve ter se constatado ou se defrontado. O sujeito recebe a eletrificação, recebe o motor, não sei o quê, mas ele não usa energia, nem compra equipamento, porque ele está aquém de uma economia produtora de excedente. E aí vem o nosso desafio, ou seja, para você introduzir políticas de fomento econômico que levante a base da pirâmide, você tem que trazer esse setor de subsistência para uma economia produtora de excedentes monetários. Do contrário, a gente não sai da pobreza e da miséria, e política social sozinha não é capaz de fazer isso, né? Mas a sua pergunta específica é como resolver o problema desses que estão na esquina. Eu acho que haverá uma formalização crescente em função da ampliação dos agronegócios, com essa duplicidade. O conceito ampliado de agricultor familiar, com digamos assim, a conexão, a pluriatividade, a multifuncionalidade que já funciona, permite incorporar mais gente. Agora, vai sempre ter um resíduo daquelas pessoas sem representação, sem acesso a informações, etc., que vai ficar de fora do sistema. De qualquer forma, eu tenho para mim que um mecanismo potente e importante para você conseguir atingir esse pessoal é o mecanismo de difusão e educação no campo dos direitos sociais básicos, como acessá-los, como implementá-los. Eu acho que faz falta isso no meio rural, porque muita gente está fora do sistema porque não conhece as vias de acesso múltiplas, híbridas, que estão sendo criadas. Portanto, eu não vejo isso como um problema insolúvel, até porque nós avançamos e eu acho que dá para avançar um pouco mais em cima disso. Eu acho que foi essa pergunta, foi essas perguntas que me couberam aí. Bom, em princípio, como a gente já está, né, um horário avançado, né, a ideia era a gente está sugerindo a gente encerrar essa sessão, sabendo que a gente ainda tem um dia e meio aí de debates pela frente, né?
Eu queria agradecer bastante a todas as contribuições. Eu acho que já estamos com uns 2 dias de seminário aí bem assegurados, né?